Olá, boa tarde a todos. Agradeço aos convidados por terem aceitado discutirmos um pouco ou debatermos um pouco as relações Portugal-Brasil. Eu, antes de vos apresentar, ia só chamar-me a atenção para algo muito curioso, que é... há datas que nós não celebramos muito, mas devíamos celebrar, que são os 200 anos do reconhecimento da independência do Brasil por Portugal, em 1825. Não porque seja extraordinário, porque obviamente o Brasil estava no seu caminho já de afirmação como nação, mas porque é excepcional comparado, por exemplo, com a Espanha, que demorou 15 anos a reconhecer o México e 55 a reconhecer o Peru. O que significa que as nossas relações começam de uma forma muito mais positiva se compararmos com os vizinhos da América Espanhola, com a Espanha. Vou apresentar quem está aqui, porque isto vai ser um mote para esta conversa. Então, começava por apresentar Paulo Mateus, é o diretor da Apex aqui em Portugal. Não estou a dizer que é o equivalente ao nosso AICEP. O género seria AICEP. Muito bem. Embaixador Francisco Seixas da Costa, que foi embaixador em vários países do mundo, mas também no Brasil. Muito obrigado por estar cá. Ediane Pereira, que é do Clube das Mulheres Empresárias em Portugal, Mulheres Brasileiras Empresárias, muito obrigado por estar cá. E também Luciano Menezes, que é o CEO do World Trade Center, que está assediado Oeiras? Sim, de Lisboa. Muito bem, muito obrigado a todos. Para não haver muitos formalismos, eu vou-vos tratar a todos pelo primeiro nome. Eu aqui vou pegar na experiência do Francisco Seixas da Costa. Sei que alguém que conhece bem o Brasil. O Brasil, onde esteve como embaixador, é o Brasil, se não me engano, do segundo mandato do presidente Lula, na primeira passagem pela presidência. Não, o segundo na altura. E a presidência do Lula acaba com uns 7% de crescimento económico. E o Brasil, na altura, era visto como, finalmente, um dos BRICS que estava a entrar na linha dos crescimentos dos BRICS. O Brasil hoje está a crescer 2%. Isto significa que o dinamismo do Brasil é muito maior do que aquele que está a mostrar, ou seja, há um potencial enorme neste país e que Portugal pode beneficiar dessa relação com esta grande potência económica. Muito obrigado pelo convite. Parabéns ao DN Brasil, parabéns ao DN também. Obrigado. E também, não estando aqui, muito obrigado ao embaixador do Brasil em Portugal por nos receber. Eu tive a felicidade, digamos, de estar no Brasil precisamente no momento, em primeiro lugar, que as relações entre Portugal e o Brasil, no plano económico, eram extremamente promissoras. Era aquele período em que uma espécie do novo ouro da Europa tinha impulsionado algumas empresas portuguesas para irem para o Brasil e aproveitando também exatamente esse tempo de crescimento do Brasil e um processo de estabilidade política que parecia, digamos, que criar raízes. Digamos, esse momento, eu diria que é um momento único, porque também, de certa maneira, foi um momento em que a própria realidade política brasileira se foi alterando de uma forma que provavelmente até não se dava conta no plano político e que acaba por ter uma expressão concreta no final do mandato de Lula, no mandato de Dilma Rousseff e tudo o que se passou após isso e todo o conjunto de questões que estiveram por detrás desse momento. A relação entre Portugal e o Brasil também sofreu daquilo que foi a falta, eu diria, de suporte económico que as relações tinham e em particular, a fragilidade que, na realidade, muitas das operações portuguesas no Brasil acabaram por revelar. Portugal as empresas portuguesas que ali estavam, acabaram por... enfim, consagrar um pouco aquilo que era a sua falta de capacidade para atuar no mercado com a dimensão do mercado brasileiro. Vamos ser claros, quer na banca, quer na indústria, houve várias fragilidades. Essas fragilidades têm muito a ver com a fragilidade portuguesa e têm muito a ver com a circunstância de muito do trabalho dessas empresas não ser, por exemplo, apoiado pela banca portuguesa. A banca portuguesa tem uma grande dificuldade
como é conhecido, de apoiar a ação externa das empresas portuguesas e foi claro nessa altura que alguns erros cometidos e provavelmente uma má avaliação relativamente àquilo que era o potencial desses investimentos acabou por redundar, enfim, praticamente, com algumas exceções, a EDP Energias do Brasil e pouco mais, num abandono de vários projetos que ali estavam. Isso tem menos a ver, na minha opinião, com a evolução interna do Brasil, tem mais a ver com a estratégia e a incapacidade de sustentar essa mesma estratégia por parte das empresas portuguesas e dos grandes grupos portugueses. Há uma fragilidade objetiva por parte dos grandes grupos portugueses para atuarem no plano internacional. O Brasil, de certa maneira, foi uma ilusão. Foi uma ilusão, eu por acaso testemunhei um pouco essa ilusão uns anos antes, eu estava no governo de Guterres quando foi o grande movimento da ida para o Brasil e a noção de que era possível, tudo era possível e a abertura das privatizações, etc., criaram, digamos, essa mesma noção. As coisas depois, mais tarde, vieram a revelar-se mais complexas e, portanto, as coisas são hoje o que são. E não vale a pena ter grandes ilusões que, em termos deste modelo de investimento, é um processo acabado. Obrigado. Paulo, eu passava a palavra assim para ouvir um pouco o lado do Brasil. A sua agência tem muito a ver com a promoção do investimento, obviamente atrair investimento para o Brasil, mas também ver o que é que as empresas brasileiras podem fazer fora. As empresas portuguesas podem vencer este desafio do mercado gigantesco do Brasil e as brasileiras podem se adaptar bem a estas diferenças de escala de um país europeu muito mais pequeno e tendo sucesso cá. Como é que vê esta dicotomia? Bom dia a todos, bom dia, embaixador, colegas aqui que compõem esse painel. Agradecer o convite do DN e agradecer ao embaixador Raimundo Carreiro pelo acolhimento. Eu acho que a gente vive um novo momento. A tomada de decisão, inclusive, do estabelecimento dessa base, do restabelecimento dessa base aqui, ela passa um pouco por esse cenário. Isso foi fruto de uma discussão em 2023, nós encerramos o escritório da Apex em 2008, e aí se sucederam todas as crises, né? E outros governos que não tinham isso como meta, e reabrimos a partir da Cimeira de 2023, quando o presidente Lula, aqui em Portugal, assumiu esse compromisso com o primeiro-ministro, começamos a envidar os esforços para poder promover essa abertura. Em dezembro do ano passado, nós assinamos um documento de cedência junto à Câmara de Lisboa e iniciamos nossas atividades. Nós vivemos agora uma reconfiguração das cadeias de valores, né? Até por conta dessa política, né, beligerante, digamos, do governo dos Estados Unidos. Eu acho que, nessa perspectiva, nós acabamos de abrir uma janela de oportunidades muito grande, enorme. Nesse mesmo momento, a gente discute o acordo União Europeia-Mercosul, que também se converte numa janela de oportunidades extremamente positiva. Eu acho que, nesse contexto, Portugal tem uma relevância extremamente importante, porque ela pode servir como o grande interlocutor com os países europeus, né? E o Brasil como articulador do Mercosul. Eu acho que, diante desse quadro, nós já evoluímos bastante nas relações comerciais. Para se ter uma ideia, no ano passado, teve um crescimento de algo em torno de 23%, das exportações de Portugal para o Brasil. Hoje, o Brasil, extra-União Europeia, é o segundo maior investidor aqui de Portugal. Então, isso já reflete um pouco da necessidade de nós estabelecermos uma base aqui. Nós entendemos que essa base pode ser um instrumento de articulação do Brasil nas relações comerciais com Portugal, com a Europa e, sobretudo, com os países africanos. No que se refere à questão de investimento, por conta dessa nova reconfiguração das relações multilaterais, eu acho que nós temos grandes janelas de oportunidade nesse momento no Brasil para os investidores portugueses. Nós já temos grandes empresas portuguesas instaladas e consolidadas no Brasil.
no setor de infraestrutura, por exemplo, você tem uma grande empresa aqui, que é a Mota-Engil, que tem uma presença muito forte, você tem a EDP, tem o Grupo Galp na área de energia. Então, eu acho que a realidade grita, né? Eu acho que, nesse momento, é importante nós termos e podemos dialogar, principalmente, eu acho que os canais diplomáticos em relação à questão do tema do acordo, eu acho que ele está esgotado, mas a Apex tem feito uma discussão constante com os setores produtivos da Europa. Eu acho que todo o ambiente para discussão, que nós temos oportunidade para discutir com a sociedade, com os atores políticos e, sobretudo, com os atores da produção, é extremamente importante, que nós estamos chegando aos finalmente, aí, né, com os prazos já para votação no Parlamento. Então, eu acho que esses ambientes são extremamente importantes para que a gente possa trazer luz para esse tema e colocar esse tema na sua devida escala, né, da importância da criação de um novo mercado, um mercado que pode, um mercado de 800 milhões de pessoas, né, um mercado consumidor extremamente importante, onde reúne países que têm uma autossuficiência praticamente em tudo, né, na energia, na produção agrícola, na produção tecnológica. Então, com isso, eu acho que o Brasil pode ser uma alternativa para o setor empresarial e para os investidores portugueses e para a Europa, sobretudo. Muito obrigado. Ediane, eu passava a palavra a si. Há uns números que já têm alguns anos e, portanto, podem estar legitimamente atualizados, mas, naturalmente, a maior parte das empresas criadas por imigrantes em Portugal são por brasileiros, mas destaca-se o facto de mulheres brasileiras. Isso significa que as mulheres brasileiras que vêm para Portugal têm um espírito de iniciativa especial, é uma adaptação. Como é que se faz esta transição de vir do Brasil para Portugal e meter-se no negócio? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse painel, representando aqui as mulheres, a única nesse painel. Olha que privilégio. Bom, eu acredito que no Brasil, nós mulheres, na verdade, o povo brasileiro já é muito empreendedor, né, por natureza. E nós mulheres, a gente chega aqui, a gente se depara com uma realidade um pouco diferente do Brasil. Vou dar o meu exemplo. No Brasil, eu era empresária, mas eu tinha babá, eu tinha uma pessoa que me ajudava em casa. Na hora que a gente chega aqui, a gente tem que cuidar um pouco mais da nossa casa do que a gente fazia no Brasil. E esse é um grande desafio inicial. Por isso, muitas mulheres que vêm para cá trabalhar, às vezes elas optam por ser empresárias e elas vão para criar uma empresa, um negócio digital. Por quê? Porque elas não conseguem lidar com o equilíbrio da vida profissional com a vida pessoal. Então, acontece muito isso. É uma realidade. Então, a gente se depara com isso logo de cara e elas começam a empreender. No meu caso, eu já era empresária no Brasil, vim para cá como empresária, meus filhos já são grandes, então eu não tenho tanta essa dificuldade mais. Mas dentro do Clube Mulheres de Negócios, como a gente lida com todo tipo de mulheres empresárias, a gente vê muito esse exemplo, né, que eu disse a vocês. Nós somos parceiras da Apex, né, até estive lá na Apex no Web Summit com a Rijada, fazendo uma palestra, e nós temos visto muito essa realidade aqui das mulheres. E vemos essa dificuldade, essa primeira dificuldade, eu acredito, no mundo das mulheres. Mas depois que a gente ultrapassa essa dificuldade, a gente vai para dificuldades culturais. Por isso, a importância dos clubes de negócios, de networking, né? Porque nos ajuda emocionalmente e culturalmente. Então, quem já está aqui há mais tempo, ajuda essa mulher que chega do Brasil sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, com quem falar, como fazer negócios aqui, porque é diferente. A forma como a gente aborda as pessoas, a forma como a gente faz negócios aqui é totalmente diferente do jeito que a gente faz no Brasil, porque no Brasil as pessoas, exatamente pela larga escala, as coisas são muito mais rápidas, muito mais simples. Aqui a gente vê uma necessidade de aproximação muito maior, né, do que a gente vê no Brasil. Então, a gente começa a adaptar essa cultura com
outras mulheres ou outros empresários que já passaram pelas dificuldades e que vão nos ajudando a falar, olha, adapta aqui, tem que ser flexível aqui, tem que melhorar aqui. Então, a gente percebe muito esse apoio, né, num grupo de empresários. Eu participo também do BNI, que é um outro grupo grande também aqui em Portugal, que também me ajudou muito a entender como funcionam os negócios aqui, né? Então, o que eu posso dizer para as pessoas que vêm do Brasil para cá é realmente perceber que tem diferenças culturais, tem diferenças emocionais, tem muita coisa em comum, com certeza, mas tem diferenças que a gente precisa se adaptar e se ajustar e ser flexível, né? Então, é isso que a gente vive no dia a dia. Muito obrigado. Luciano, a minha pergunta para você é um pouco diferente. É um brasileiro que decidiu investir em Portugal, e investir com um projeto muito ambicioso, muito grande. Faz um balanço positivo desta aposta? Não quer que revele os segredos do negócio, mas fizesse um balanço desta aposta de trazer a marca do WTC para si, para Portugal, qual é que faria? Primeiro, muito obrigado pelo painel e pelo convite. Amanda, parabéns pelo trabalho DN Brasil e Diário de Notícias também. É uma honra estar aqui, pela Apex, pelo embaixador, por todo o trabalho que tem sido feito aqui de empresários brasileiros num país como Portugal. E também a embaixada, que está de casa nova, parabéns. Primeira vez que eu volto aqui à nova casa, Embaixada do Brasil. Bom, eu acho que, sim, é claro, não tem segredo nenhum. O investimento que foi feito no World Trade Center foi de 120 milhões de euros, num empreendimento de 70 mil metros quadrados de construção, que está praticamente 100% patrimonialista, 100% locação, e estamos quase 90% de ocupação. A abertura foi 28 de setembro de 22, vamos completar 3 anos agora, e foi certamente uma aposta importante, apesar de o esforço, e a primeira vez que a marca World Trade Center está em Portugal, né? A marca é uma marca mundial, estamos em 320 cidades, 93 países, e faltava ter um empreendimento dessa natureza que promovesse não só que tivesse no mercado imobiliário, mas também promovesse o comércio internacional. Apostamos, somos 100% privados, apostamos nesse viés de comércio internacional. Acho que o Brasil tem um potencial enorme para poder ser Portugal tem um potencial enorme para poder ser o primeiro país de empresários brasileiros a apostarem aqui, né? Vejo que muitas empresas, principalmente na área de tecnologia, descobriram Portugal, né? Recebi ontem empresários do Espírito Santo e que estão ávidos a vir para cá. Os últimos 30 dias vieram mais de 5 missões, dentre elas 3 do Brasil, Paraíba, Paraná, Santa Catarina. Quer dizer, há uma enxurrada de empresários que, de um ponto de vista correto, né, não só apostar no mercado brasileiro, sabemos que é enorme o mercado brasileiro, mas entender que existem outros mercados como Portugal, Europa, para poder apostar muito. Eu venho só uma particularidade, quer dizer, eu venho de uma viagem, nos últimos 30 dias visitei China, Bulgária e mesmo estive no Brasil, e o que eu vejo é que muitos dos países têm não digo nem exportação, mas tem uma presença internacional. Aqui Portugal, mais 50%, a Bulgária, que eu visitei, mais 60%, e o Brasil ainda tem um trabalho enorme que está sendo feito pela Apex, mas tem uma oportunidade enorme, principalmente das pequenas e médias empresas, a virem aqui, não só para Portugal, mas para outros países da Europa, com o intuito de internacionalização. E quando eu falo internacionalização, não é apenas exportação. Eu falo internacionalização, é prestação de serviço, tem cases interessantíssimos. Você pega uma Stefanini, mesmo a Oakberry, que está aqui,
No início, o plano da Oakberry eram 15 lojas, já está com mais de 40 lojas, propiciando, promovendo o açaí brasileiro, promovendo os produtos brasileiros. Então, eu acho que tem um mercado incrível e, sim, estamos muito felizes com o trabalho que está sendo feito aqui. Obrigado, Luciano. A relação não se restringe à economia e eu queria aqui pedir ao Francisco que me fizesse um comentário a um momento que eu acho que é simbólico, mas também tem relevância, que é quando o Brasil assumiu a presidência do G20, o facto de ter convidado Portugal e também Angola, portanto, uma agência lusófona, para participar nos trabalhos. É uma generosidade do Brasil, é algo muito importante para Portugal, vai além do simbolismo, é importante para as relações dos dois países, este convite que aconteceu? É algo de significativo e é algo que traduz, de facto, por parte do Brasil, o interesse em trazer Portugal para este espaço. Eu quase que seria tentado a revelar um facto. No início do alargamento do G20, a certa altura, um país europeu, cujo nome está a esquecer, pediu a Portugal para interceder junto do Brasil, para que o Brasil, dentro do G20, o pudesse cooptar para dentro do G20. Não com o G20, mas aqueles países que estão para além dos 20. E foi Portugal que fez essa diligência junto do Brasil para que o Brasil pudesse conseguir esse salto, e esse país lá está hoje. Portanto, é importante, esse tipo de relações é importante e o relacionamento bilateral é fundamental. Se o Leonel me permitisse, eu gostava de dizer uma coisa relativamente ao passado e relativamente às hipóteses, digamos, de relacionamento bilateral. Eu fiz parte de um tempo em que as grandes empresas brasileiras não atuavam muito no mercado externo e nós estimulávamos sistematicamente isso. E um tempo também em que o Brasil nos convidava, digamos, a investir. E lembro-me perfeitamente do interesse que muitas empresas, pequenas e médias empresas portuguesas, tiveram no mercado brasileiro, o que, aliás, levou à criação de várias câmaras de comércio. Durante o tempo em que eu estive no Brasil, foram criadas as câmaras de comércio do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Brasília e do Rio Grande do Norte. Havia um grande entusiasmo numa convicção, e este também é um segredo que vale a pena pensar, numa convicção de que as câmaras de comércio funcionariam como uma espécie de soft landing para as novas empresas que vêm de Portugal. Não é totalmente verdade, porque se nas câmaras de comércio prevalecerem interesses de natureza comercial e industrial similares àqueles das empresas que vêm, elas tenderão a travar a vinda dessas empresas ou não lhes dar todo o necessário apoio. E, portanto, esse período foi bastante interessante. Notou-se que havia um grande entusiasmo em Portugal. É a época do turismo também, é a época do turismo do Nordeste, etc. Mas vamos ser também totalmente claros, isto tem a ver com a negociação do acordo do Mercosul, o Brasil é um país extremamente protecionista. Esse protecionismo, aliás, não tem uma dimensão federal, tem uma dimensão estadual. O Brasil era um cuidado que eu sistematicamente procurava transmitir às empresas portuguesas que iam para o Brasil, era que tentassem ler a realidade dos diferentes Estados, nomeadamente a complexidade dos diferentes Estados e a peculiaridade dos vários Estados em termos dos requisitos, até de natureza administrativa e até da própria prática política. É complicado, o Brasil é muito complicado, são 27 realidades que nem sempre são totalmente homogéneas. E eu lembro-me da dificuldade que havia, por exemplo, se nós repararmos bem, nós hoje estamos numa fase em que o acordo do Mercosul está a caminho de entrar em funcionamento e não é por acaso que as dificuldades existiram durante algum tempo na área dos serviços, por parte do Brasil e de outros países, no caso do Mercosul, e na área europeia. Eu costumo dizer que fui de um dos países mais protecionistas do mundo, que era o Brasil, para a França, que é talvez o país mais protecionista do mundo. E fui embaixador em França e dei conta que aquilo que é hoje e que até este momento é o grande obstáculo ao acordo do Mercosul é a França. E, portanto, nós temos que perceber que estas idiosincrasias que têm a ver com a história, eu diria com a história económica de cada país, são difíceis de desmontar. São extremamente difíceis de desmontar. Mas, portanto, neste quadro, eu acho que nós conseguimos, há um espaço grande neste momento para avançar.
Vale a pena lembrar que as relações económicas entre Portugal e o Brasil partiram a certa altura do zero. Nos anos 70 não havia relações bilaterais de natureza comercial. Eram ridículos os números. Eram números, praticamente, era, digamos, o resto da exportação para o mercado da saudade, e praticamente não havia exportações brasileiras para Portugal. Imagino que goiabada, quer dizer, mas fora disso não havia praticamente nada. E isso, o que se passou, entretanto, independentemente de até não haver grande complementaridade em determinados setores, o Brasil encontra na sua proximidade alguns dos produtos que Portugal poderia potencialmente exportar, a circunstância de haver, digamos, questões tarifárias importantes a dificultar tudo isso. Não obstante isso, o salto extraordinário que se deu nos últimos anos é fantástico e é o esforço dos dois lados. Deixa-me só voltar ao G20. Esse convite significa que o Brasil e Portugal têm interesse em ser aliados políticos para os tais objetivos económicos, por exemplo, o Mercosul? Ou seja, Portugal e o Brasil têm vantagem em ser aliados políticos quando procuram objetivos económicos, como esta integração? Digamos, a aliança política com objetivos económicos vai para além dos objetivos económicos. O que eu quero dizer é o seguinte: Portugal e o Brasil mantêm uma relação ciclotímica de natureza política que tem a ver com a evolução dos regimes dos dois lados. Mas subjaz a tudo isto um sentimento que não é igual de um lado e do outro, e que tem protagonistas diferentes de um lado e do outro, e mais do que isso, e que as vozes têm uma força diferente de um lado e do outro. Uma ideia de que há uma singularidade na relação bilateral, em que os dois países têm vantagens e interesse, e mais do que isso, têm obrigação, em função daquilo que é a sua história, de sublinhar essa relação bilateral e mantê-la sempre, mesmo para além dos momentos em que foi complexa essa mesma relação. Estou-me a lembrar de tempos complicados, os dentistas, etc., momentos muito complexos na relação Portugal-Brasil. E dizia-me um embaixador brasileiro, uma vez, a propósito da retórica que acompanha sempre as relações entre Portugal e o Brasil, o discurso da amizade, o discurso da mãe-pátria, o discurso dos irmãos de um lado e do outro. Ele dizia: esse discurso não deve ser desprezado, porque foi esse discurso que serviu de almofada quando as coisas correram mal, em alguns momentos da relação política. A relação efetiva entre Portugal e o Brasil, que às vezes é um bocadinho gongórica, mas eu percebi no Brasil que é fundamental mantê-la, porque é isso, digamos, o saldo que fica e que garante esse prosseguimento. E é isso que o Leonir está a dizer, de nós nos sentirmos, digamos, interessados em apoiar-nos mutuamente no quadro internacional. Isso é verdade. Eu não tenho grande fé na CPLP, devo dizer. E não tenho grande fé na CPLP pela simples razão de que só teria no dia em que o Brasil considerasse a CPLP um instrumento essencial para a sua política externa. O Brasil não tem interesse na CPLP. O Brasil tem um quadro de relações bilaterais com os países da CPLP que lhe faz desprezar a CPLP. E a circunstância da CPLP ter nascido mal, isto é, do primeiro secretário executivo não ter sido brasileiro, contrariamente ao que estava prevista. A história brasileira explica isso, e as memórias brasileiras explicam isso, acabou por, de certa maneira, desligar o Brasil da CPLP. Eu, quando estive em Brasília, o Itamaraty convidou-me uma vez para uma reunião sobre a CPLP, em 4 anos. Isto prova bem que o Brasil não tem com a CPLP uma relação, enfim, de interesse, mas num interesse objetivo. A CPLP também tem um problema que não tem na comunidade francesa ou a comunidade britânica. É que a CPLP não está centrada no mais importante país da comunidade. Contrariamente à comunidade francesa, que está centrada em Paris, ou da comunidade britânica, que está centrada em Londres, e não é por acaso que uma antiga colónia britânica não faz parte da comunidade britânica, que é os Estados Unidos, Portugal não é o centro político da comunidade luso-brasileira, da CPLP. Mas tem, digamos, formalmente é assim. Isso, de certa maneira, vamos ser totalmente claros, criou algum incómodo desde o início, nesta unidade de países que são, além do mais, muito
oriundos de áreas diferentes, têm a vantagem de não ter fronteiras entre si, mas oriundos de áreas diferentes, com níveis de desenvolvimento e potenciais, inclusive, e potenciais de conflitualidade interna diferentes uns dos outros. E, portanto, o que se tem feito na CPLP é extraordinário, não obstante todos estes obstáculos. E, portanto, devo dizer, mas só para responder à sua pergunta, acho que houve sempre, e eu tenho testemunhado isto ao longo de 40 anos de carreira diplomática, o embaixador Castro Mendes, que ali está e foi diretor de serviço da América Latina e cônsul-geral no Brasil, no Rio de Janeiro, testemunhará isso. Houve sempre um interesse bilateral, foi sempre possível encontrar dos dois lados quem estivesse interessado em utilizar os dois lados para efeito de vantagens mútuas. Obrigado. Paulo, a Apex instalar-se em Portugal é também um sinal político importante, ou seja, quando o governo Lula decide que vocês avancem, é uma aposta clara que Portugal pode ser um parceiro decisivo na Europa. É claro, eu vou discordar um pouco aqui do embaixador em relação à orientação com relação, acho que o embaixador tem um retrato do que foi no passado, e aí não vou fazer nenhum tipo de observação em relação a isso, mas hoje existe uma determinação do governo do presidente Lula em expandir essas relações no âmbito da CPLP. Nós temos um esforço, e aí na contraparte, eu às vezes tenho dificuldade de observar essa mesma determinação do governo português. E é uma discussão que nós estabelecemos aqui entre os nossos parceiros, uma falta de, talvez, porque a gente percebe as diferenças que existem, mas nós temos que ter claro, e isso por determinação, inclusive, do presidente Lula, que o continente africano ele vai se converter no segundo maior continente populacional do mundo em 20 anos. E é inevitável a gente olhar para a África como uma solução. Quando nós estabelecemos aqui o escritório da Apex, isso veio como determinação, inclusive, do governo, para que nós utilizássemos esse hub, né, inclusive para as relações com o conjunto dos PALOPs, mas, sobretudo, com a África, né, como um todo. Né, você tem a Nigéria, nós estamos abrindo, a Apex está abrindo mais 4 escritórios na África. Então, só isso já demonstra a nossa determinação e o objetivo de estabelecer as relações. Nós conhecemos todas as dificuldades, nós temos dificuldades de ordem logística que nós temos que superar, de governança, mas hoje nós temos um fórum, né, no âmbito da CPLP, que se reúne com uma certa constância, exatamente para poder tentar superar essas deficiências e essas dificuldades que nós sabemos que realmente elas existem. Mas quero reafirmar que, da parte do Brasil, do governo brasileiro, existe uma determinação do governo para que nós estendamos as mãos aos países dos PALOPs e para que a gente consiga estreitar mais as relações bilaterais com esses países. E eu percebo que, da parte dos países africanos também, existe uma determinação e uma demanda, principalmente em relação ao Brasil, nesse campo. A instalação desse escritório de fato, porque nós enxergamos Portugal como um ponto estratégico para poder estabelecer essas relações não só com a África, mas também com o resto da Europa, dentro de uma estratégia de soft landing, né, que o embaixador colocou aqui, que no passado, através das câmaras, isso não se converteu numa realidade, mas hoje nós temos isso como objetivo central, né, e temos resultados, né, objetivos em relação a isso. Hoje nós temos, eu falei de algumas empresas que já estão presentes aqui, e não mencionei, por exemplo, a Embraer, né? E a Embraer é uma empresa que está presente, está dando uma grande contribuição. Nós temos um projeto agora, que a Embraer não participa diretamente, mas da construção de uma aeronave portuguesa, né, de Portugal, que tem aí uma parceria com o Brasil. Nós temos a VEG e outras empresas mais. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma outra realidade. Eu respeito a sua posição, embaixador, mas eu acho que isso tem um recorte diferente. Eu acho que, por determinação do governo, por essa reconfiguração das relações multilaterais no mundo, pela posição, eu acho que a Europa olhou muito para os Estados Unidos e hoje eu acho que esse cristal quebrou, né? Eu acho que isso força
a gente pensar diferente essa relação multilateral. Então, eu creio que nós podemos construir um futuro diferente aí nas relações, e eu enxergo Portugal como um grande parceiro, muito mais do que as nossas afinidades culturais. Eu acho que nesse momento é a hora da gente, e aí deixo uma frase para reflexão, é a hora da gente converter as afinidades em negócios, né? em ações que tragam benefícios para os dois países. Eu acho que essa questão das afinidades, da língua, eu acho que a gente repete isso, eu acho que é importante repetir, mas eu acho que hoje nós temos um caminho, e obviamente que o acordo Mercosul, União Europeia, ele se converte também numa janela importantíssima de oportunidades para que a gente traga esse assunto. E também um pouco da questão do protecionismo. Eu acho que há um preconceito muito grande com a agricultura, sobretudo do Brasil, e isso não é de Portugal, é da Europa. Entendo que a França tem um papel muito relevante nesse contexto, mas a agricultura europeia é uma agricultura muito protecionista, né? Eu acho que hoje, quando a gente lê o acordo, a gente percebe que o acordo é muito mais favorável à agricultura europeia do que ao Brasil ou aos países do Mercosul. Nós temos que fazer uma série de adaptações e investimento, né? Quando a França trouxe a questão da carne, por exemplo, é um absurdo, porque a exportação de carne do Brasil para a Europa soma 2% apenas. E é uma carne totalmente adequada aos padrões europeus, né? Então, se a gente retirasse a carne desse contexto, não faria efeito nenhum na nossa economia, a gente poderia distribuir isso por outros países. Eu acho que a gente evoluiu, estamos evoluindo nas relações. Hoje, nós temos também um aumento dos produtos de maior valor agregado para Portugal. Nós aumentamos, tem um aumento crescente. No ano passado, nós fechamos em 5 bilhões. Né? Isso é um dado importante, que a gente não está exportando só commodities. Então, assim, eu vejo uma perspectiva muito positiva esse movimento, né? Eu acho que depois as crises sempre acabam gerando janela de oportunidades. Eu acho que por conta das nossas afinidades, mais uma vez falando das afinidades, eu acho que a gente pode converter essas afinidades numa relação muito positiva para ambos os países. Obrigado. Paulo, eu sei que tem um compromisso e, portanto, se quiser agora sair... Não, eu posso continuar aí até... Posso só Pode. um ponto? Não, é só um ponto, aproveitando precisamente a presença delegada da Apex aqui. Não, eu percebo que as coisas mudaram, entretanto, e devo dizer que conheço que as coisas mudaram. Eu sou administrador da Motengil e sei bem o esforço que a Motengil está a fazer no Brasil, inclusivamente agora comprou completamente uma empresa de construção civil no qual tinha entrado no capital aqui há uns anos, e é, de facto, um mercado muito interessante para algumas empresas portuguesas. Agora, que não deixa de ser, às vezes, um mercado um pouco difícil, por um conjunto variado de razões que não são necessariamente pautais, são razões não pautais, e que, por vezes, existem no relacionamento bilateral. Mas não é o caso, por acaso, da Motengil, que tens tido um sucesso grande. Ediane, é para si a pergunta. O Francisco referiu que cada Estado do Brasil é uma realidade, não só pela geografia, mas inclusive pela tradição de imigração que houve diferente. Isso reflete-se, por exemplo, na mentalidade dos brasileiros que estão em Portugal, sobretudo dos empresários, ou seja, alguém que veio de São Paulo é diferente de alguém que veio do Nordeste, na relação com o negócio, na relação com a visão empreendedora? Sim, com certeza. O Brasil é gigante, né? Então, há muitas diferenças da maneira de fazer negócios lá e quando eles vêm para cá também, com certeza. Na semana passada, nós trouxemos um grupo em conjunto com o Sebrae do Ceará para cá. Foram 15 mulheres empresárias que estavam a olhar a internacionalização, até porque o clube é para internacionalizar negócios. Já estamos em mais de 20 países, né? Então, viemos aqui com 15 mulheres cearenses e é muita diversidade, né? A gente vê assim como elas fazem negócio e a gente orientou muito elas no sentido de, olha, eu vou te levar em tal lugar, fala assim, fala...
a gente explicou muito bem, porque a gente percebe essa diferença mesmo, da forma de abordagem, da forma que começa uma conversa, né? E a gente tem que ter essa orientação, com certeza, quando a gente está em um mercado diferente do nosso. Lá dentro do Brasil já tem diferenças, né? Entre os países, os estados, quanto mais saindo, né, do país. Então, percebo muito essa diferença e é muito interessante como o clube tem ajudado, né, e eu estou aqui em nome do clube, então posso falar pelo clube, como nós ajudamos esses né, na verdade, porque são só mulheres, micro, pequenas e médias empresárias, né, a trazerem seus negócios para cá. Negócios, semana passada tivemos 3 pessoas de startups, 3 empresárias de startups que estão querendo trazer da área da saúde, querendo trazer da área também de sustentabilidade, da educação. Então, são negócios interessantíssimos mesmo para que nós, né, possamos ser um meio de ajuda para essas mulheres trazerem seus negócios para cá. Teve uma também produtora de mel, teve uma produtora de rosas, que tem uma fazenda gigante lá no Ceará de rosas, que ela vai trazer produtos de aromáticos, perfumes e tudo. Então, a gente vê como nós atuando aqui no pequeno, né, nós podemos, e vocês nos ajudando aqui com as políticas e melhorando esse formato de trabalho entre nós, né, como a gente vai expandir o negócio, não só sendo bilateral, né, não só do Brasil para cá, mas também a gente vê muito interesse, principalmente em termos de serviços, de Portugal também para o Brasil, né, que é um país gigante, né, e quem não quer entrar no mercado brasileiro, né? Então, acho que é um pouco isso. Luciano, a minha pergunta agora é um pouco pessoal, que é, para si que fez um grande investimento, a escolha de Portugal era só porque Portugal não tinha a marca, mas há outros países europeus que também não a têm. Como é que é o processo de decisão aqui? A língua conta quando pensa em si e também na família? Ou há uma perspectiva mais de é um país bom para investir e é isso que é essencial? Ou há um compromisso das duas coisas? Obrigado pela pergunta. Primeiro, o investimento que foi feito aqui foi investimento de empresa portuguesa. Tá? Eu sou dono da marca, represento a marca no mundo inteiro, mas o investimento foi feito investimento de fundo português. Tá? Agora, eu queria apontar em relação à marca. Em termos de marca, e eu acho que nós temos uma grande vantagem, que a marca Brasil ela é uma marca bem-vinda em qualquer lugar do mundo. Não tem nenhum lugar que eu vou onde a marca, quando você fala eu sou brasileiro, existe qualquer rejeição, zero. Como eu falei, tive Sofia na Bulgária, o ano passado fui para a Argélia, fui para o Ghana o ano passado. É impressionante o quanto a gente chega, desde o taxista que nos recebe até um empresário do maior nível possível, nos recebe como uma marca importante, que é a marca Brasil do país onde estamos. E acho que a gente pode capitalizar muito mais. Né? Acho que a gente tem um trabalho, a Apex está fazendo, a Embaixada está fazendo, o DN Brasil também está fazendo todo esse trabalho, mas acho que agora, como nós não temos rejeição nenhuma de marca Brasil, temos que aproveitar isso para levar mais negócio. Então, eu levanto a bandeira para que os empresários brasileiros saiam do Brasil. Falamos aqui de 27 estados. Esse é o nosso único defeito. Nós somos muito grandes. Tem muito, antes de sair de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou da Bahia, para ir para um mundo externo, não, eu vou primeiro conquistar um outro estado. Está errado. Acho que nós temos que ir para um outro país. E é natural que, pela língua, venha primeiro a Portugal. Eu morei nos Estados Unidos, trabalhei nos Estados Unidos, estudei nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também tem diversos estados, e cada estado também não é fácil. Não é fácil você fazer negócio nos Estados Unidos. Então, é tão grande, que para você marcar uma reunião, você tem que ir de avião. Não dá para você ir a pé ou de comboio. Então, a facilidade que nós temos em Portugal ser a
quando a gente fala de porta de entrada, mas é literalmente a porta de entrada. Aí eu vejo muitos portugueses dizendo, não, Portugal é muito pequeno. Não é pequeno. Tem muito negócio aqui que é possível fazer. Decathlon tem 50 e tantas lojas aqui em Portugal. Tem vários exemplos. Sede do Google, 6.000 funcionários. Então, tem tanta empresa. BNP Paribas, Teleperformance, tem 86.000 funcionários. Quer dizer, não é possível que essas empresas, tem tanta empresa, tanta possibilidade de empresas brasileiras prestarem serviço, e acho que nós não estamos enxergando tanto isso. Então, de novo, está pavimentado, né? A Apex faz um trabalho, agora nós precisamos correr, o canal está aberto. A história do Mercosul, a Comunidade Europeia, acho que é uma excelente oportunidade para pavimentar mais ainda. Mas já está pavimentado, o canal já está aberto. Vamos usar esse canal para trazer mais negócio para cá. Obrigado, Luciano. Vamos ter que acabar agora. Eu começava pelo Paulo e fazia um daqueles desafios que eu sei que é um exercício complicado, mas que tentassem, num minuto, cada um de vocês, neste caso começa por si, Paulo, um pormenor ou um ponto em que se pudesse melhorar na relação Portugal-Brasil. Eu acho que uma discussão que não é uma discussão que cabe à Apex, mas é uma discussão da diplomacia e do Ministério da Indústria e Comércio, é uma discussão que, obviamente, ela está no bojo do Acordo Mercosul, que são as discussões do ponto de vista tarifário. Eu acho que isso é uma reclamação constante de alguns segmentos. Então, eu acho que a hora que se a gente conseguir evoluir para o acordo, eu acho que isso vai ser superado e isso tende a trazer uma grande contribuição nessas relações. Tá? Eu acho que talvez esse seja um ponto que nós nos deparamos rotineiramente com reclamações, tal, que a gente entende a complexidade do tema, mas eu acho que o acordo ele traz uma luz para esse tema e eu acho que nós vamos conseguir superar isso, oxalá. Obrigado. Francisco, por favor. Há um aspecto que eu vejo que decaiu de há uns anos para cá. Portugal e o Brasil estabeleceram, a partir de a União Europeia e o Brasil estabeleceram em 2007 uma parceria estratégica que não tem funcionado. A União Europeia tem ciclos de interesse e a União Europeia tem ciclos de empenhamento em determinadas áreas. E a área externa, nomeadamente a América Latina, mas também mesmo a África, quer a África do Norte, quer a África subsaariana, tem estado fora do interesse no momento em que a ação está toda, a atenção está toda concentrada no leste e na guerra, etc. E, portanto, eu acho que um dos aspectos essenciais, que tem a ver com o comércio também, mas tem essencialmente a ver com a proteção do papel do Brasil como interlocutor dialogante com a União Europeia, é potenciar essa parceria estratégica e é explorar mais essa parceria estratégica, que se vai mantendo, mas que não tem tido, digamos, uma dinâmica. Aliás, não se ouve falar nela, o que prova, de facto, que as coisas estão um bocadinho amortecidas. E aí Portugal pode ter um papel dentro da União Europeia para tentar puxar outra vez por essa parceria. Obrigado, Francisco. Por favor. Eu acredito que se as instituições, SEBRAE, Apex, todas essas instituições que apoiam projetos, já apoiam, mas apoiarem mais ainda, porque a gente vê o ganho que isso tem, né? Como eu citei aqui, a missão empresarial lá do Ceará para cá, realmente foi uma missão incrível que muda vidas, muda as mentes delas de estarem aqui, de não quererem só investir no Brasil, né? Porque elas têm aquela coisa, deixa eu conquistar o Brasil primeiro. Mas, às vezes, quando elas saem, elas crescem muito mais, né, nos seus negócios, as mulheres, eu digo das mulheres, né, que eu tenho mais propriedade para dizer, então, da gente investir mais, as instituições cada vez mais investirem nesse tipo de projeto, porque ele foi totalmente, praticamente 100% bancado pelo SEBRAE. Então, foi maravilhoso para nós, é uma dica. Obrigado. Luciano, para terminar, então, Tá bom. minuto. Não, eu acho a pergunta muito pertinente e eu acho que a decisão de qualquer investimento, de qualquer empresa que venha, ou de Portugal para o Brasil, ou de Brasil para Portugal, é a previsibilidade. Então,
a mudança de regra no meio do jogo, isso mata qualquer empresário. Então, se o empresário se a tarifa é alta, não é bom, óbvio. Mas se ela é previsível e ela não muda, ok, eu vou tomar minha decisão de construir uma fábrica, de colocar o meu negócio lá ou não. Agora, no meio do jogo, você fez um investimento e no meio de jogo a regra mudou, aí é mais complicado. Então, o que nós podemos fazer, como não deixar o empresário uma boa previsibilidade, isso não é fácil, mas a imprevisibilidade da mudança das regras, acho que isso é um fator fundamental para qualquer negócio. Muito obrigado. Em nome do DN Brasil, agradeço aos convidados. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado.